Olá você, sou o Santos, Jorge Santos. Antes de iniciarmos essa videoaula, solicito que você se inscreva no Promoqual Vida, acione o sininho para ficar ciente da nossa programação e ao final diga se gostou ou se não gostou. Meus amigos, cada ação desenvolvida num processo produtivo precisa ser planejada, analisada e controlada quando se trata da segurança e saúde da força de trabalho. Isso é de grande importância para que a segurança e a saúde sejam mantidas nas células de trabalho, independentemente dos perigos e riscos que as mesmas apresentem. Somente ações preventivas podem eliminar acidentes e incidentes. Naturalmente que as ações corretivas também são importantes, mas quando elas são implementadas, o acidente ou incidente já ocorreu. Conforme já apresentado no episódio 1 dessa série, Auditoria Comportamental Procedimentos Executivos, e no episódio 2, Auditoria Comportamental Rotas, a principal causa de acidentes e incidentes é o comportamento inseguro. Dessa forma, conhecer o perfil comportamental da força de trabalho é indispensável para a otimização das ações preventivas. Nesse episódio 3, vamos apresentar como e por que deve ser realizada a análise do perfil comportamental da força de trabalho de cada empresa. Vamos juntos, então? Meus amigos, muito cuidado, mas pouco evitado, são os acidentes e incidentes do trabalho. As causas são muitas, mas o comportamento humano sempre aparece como o cerne da questão. Lamentavelmente, acreditamos sempre que as coisas ruins somente acontecem com os outros. Isso, por um lado, é bom, uma vez que nos fortalece para vencer os nossos desafios, mas ao mesmo tempo nos coloca numa situação de vulnerabilidade para o inesperado. Uma situação cotidiana vivenciada em nossas casas, por exemplo, é você tentar alcançar determinado objeto que está armazenado numa prateleira no alto, sem utilizar uma escada segura como apoio para alcançar esse objeto. Nessas situações, surgem sempre as improvisações e aí você sobe e começa então a vulnerabilidade aos acidentes e incidentes. Isso se dá por causa do nosso comportamento inseguro. Por que agimos assim, mesmo conscientes de que poderá ocorrer uma queda? É porque achamos que estamos isentos da maioria dos males que possam nos atingir. Sabemos dos riscos, das consequências, mas fazemos mesmo assim. Trata-se do comportamento, um aspecto importantíssimo que interfere em tudo nas nossas vidas. De forma geral, não somente na gestão da segurança e saúde, o nosso foco fica vinculado aos aspectos técnicos de ocorrência indesejáveis. Assim, os laudos conclusivos que investigam essas ocorrências indesejáveis, na sua quase totalidade, sempre apontam falhas técnicas como causas principais. Implanta-se ações corretivas cuja eficácia não impedem que as ocorrências voltem a se manifestar. Identificar as causas e atuar preventivamente nessas falhas comportamentais, é fundamental para
a obtenção de um ambiente seguro. De forma geral, quando começamos a trabalhar numa nova empresa, tendo recebido ou não treinamento, há um período de adaptação. A partir do momento em que o homem começa a dominar as atividades a serem desenvolvidas, ele tende também a estabelecer hábitos que são praticados no seu dia a dia para diminuir o seu esforço e também permitir maior produtividade. Nesse momento, os protocolos internos da empresa ficam muito ameaçados. Cada um de nós, em função dos nossos valores e crenças, características de formação, cognição, personalidade, maturidade, dentre outras, é único. Não tem ninguém exatamente igual a nós mesmos. Tudo isso irá influenciar o nosso comportamento na vida, incluindo os locais de trabalho, naturalmente. Apesar disso, ninguém, de forma deliberada, praticará comportamentos inseguros que o coloquem em risco. Na verdade, o homem promove atos inseguros, mesmo consciente do procedimento correto e do risco, e mesmo tendo medo de um acidente ou incidente, porque acredita que essas fatalidades sempre acontecem com os outros e nunca consigo mesmo. Nesse contexto, junta-se os hábitos e a partir de um modo personalizado de fazer algo do seu jeito, da sua maneira, e não do jeito que foi estabelecido. Se você perguntar a esse homem como deve ser feito algo, ele sempre descreverá o procedimento correto, porque tem consciência de que a forma que age no seu dia a dia não é aquela estabelecida pelo procedimento correto. Por isso, é tão importante avaliar a influência do comportamento nos acidentes e incidentes. É comum ocorrerem acidentes e incidentes em atividades e instalações cujos procedimentos são adequados à legislação, boas práticas, equipamentos de proteção individuais e coletivos de SST. O Brasil tem uma das maiores e melhores legislação específica para segurança e saúde. Apesar disso, somos o quarto país do mundo em quantidade de acidentes e incidentes no trabalho. Ficamos atrás somente da China, da Índia e da Indonésia. Ruim nosso histórico, né? O número de CATs, comunicações de acidente de trabalho, registradas pelo INSS diariamente no Brasil, equivale a quase 68 notificações por hora, ressaltando-se que muitos incidentes e acidentes deixam de ser comunicados e relatados, apesar da legislação. Em 2024, o Brasil totalizou 742.214 acidentes de trabalho que foram assim classificados. Acidentes de trabalho típicos. Os típicos são aqueles ocorridos no ambiente de trabalho. 74,3%. 74,3%. Acidentes de trajeto. Casa, trabalho, casa, né, esse deslocamento. 24,6%. E doenças ocupacionais, somente 1%. Analisando esses números, podemos constatar que a grande maioria dos acidentes da força de trabalho ocorre mesmo nas instalações em que se desenvolve os trabalhos. Os acidentes de trajeto também apresentam um destaque, devendo-se observar que muitas empresas fornecem o transporte para a sua força de trabalho. Com relação às doenças ocupacionais, apesar do baixo percentual,
é de difícil conclusão em função da dificuldade de definir se uma doença foi oriunda de fatores ocupacionais ou não. O mesmo levantamento aponta fatores que possam mitigar os acidentes no Brasil: cultura organizacional de segurança, formação continuada e treinamentos práticos, fiscalização, avaliação periódica dos riscos operacionais, uso correto de EPIs. Todos esses fatores podem ser tratados com os resultados das auditorias comportamentais e análise do perfil comportamental da força de trabalho. É comum que as empresas utilizem em seus processos seletivos o perfil comportamental desejado. Para tanto, realizam o levantamento e análise do perfil comportamental da sua força de trabalho. Além do recrutamento e seleção, as empresas também utilizam o perfil para identificar e mapear as tendências de comportamento da sua equipe, forças propulsoras, forças de desmotivação, pontos fortes e pontos de melhoria da equipe que compõem a força de trabalho. Há várias ferramentas utilizadas para levantar o perfil comportamental. Destas, destacamos a ferramenta denominada de DISC, que é a mais comum, mais utilizada. A metodologia DISC identifica o perfil comportamental dos colaboradores que compõem a força de trabalho, classificando, em função do resultado, nas seguintes categorias: dominância. As pessoas classificadas com dominância são focadas em resultados, determinadas, lidam bem com desafios e buscam soluções rápidas para problemas. Pode ser percebido como uma pessoa direta ou impaciente. São classificadas como pessoas executoras. Influência. As pessoas classificadas como influência são focadas em pessoas e relacionamentos expressivos. São criativas e gostam de interagir. Valorizam o reconhecimento e a liberdade, mas podem ter dificuldades em finalizar tarefas ou dar qualquer feedback negativo. São chamadas de comunicador. Estabilidade. As pessoas classificadas com estabilidade buscam segurança, lidam bem com rotinas, são pacientes e um bom ouvinte. Tendem a ser mais cautelosas e preferem um ambiente de trabalho previsível. São chamadas de planejador. Por último, a conscienciosidade. As pessoas assim classificadas apresentam alto índice de conscienciosidade. São analíticas, precisas e atentas aos detalhes, às regras e também aos procedimentos da empresa. Elas buscam qualidade e competência em suas tarefas, seja a tarefa que for. São chamadas de conformidade. O DISC trata-se de um questionário aplicado a todos os membros da força de trabalho. As respostas são tabuladas
e indicarão as características dominantes do perfil comportamental individual. A análise global permitirá identificar o perfil comportamental por cargo, função e também o geral de toda a força de trabalho. Essa ferramenta será objeto de uma videoaula específica no Promocol Vida a ser publicada proximamente. Como o nosso objetivo é compor o perfil comportamental da força de trabalho em relação à segurança e saúde, não utilizaremos o DISC. Serão utilizados os resultados das auditorias comportamentais realizadas na empresa. Em cada auditoria comportamental realizada, o auditor deverá classificar os desvios comportamentais identificados. Para tanto, deverá utilizar as categorias estabelecidas pela empresa para essa finalidade, para classificar os desvios identificados. Apresentamos no próximo item um exemplo dessas categorias para os desvios identificados. Muito bem, após a classificação, deverá ainda proceder à avaliação geral da postura comportamental da equipe, o auditor comportamental, mediante o uso dos seguintes parâmetros. Parâmetro positiva. Atende a todas as instruções de SST estabelecidas. Quer dizer, a equipe que foi avaliada atende a todas as instruções de SST estabelecidas. Parâmetro moderada. A equipe é medianamente insegura. Atende a maioria das instruções de SST. Parâmetro negativa. Desconsidera a maioria das instruções de SST e tem desvios de comportamento inseguros. Finalmente, o parâmetro inaceitável. Não respeita as instruções de SST e tem desvios de comportamento muito inseguros. Com base no perfil comportamental da força de trabalho identificado, a empresa poderá então direcionar a sua gestão de ST para estabelecer a melhoria contínua, abrangendo, dentre outros, os seguintes aspectos: estabelecimento de objetivos e metas desafiadores para a mitigação de acidentes e incidentes, mudanças estruturais na organização da empresa, mudanças no layout e nas instalações da empresa, reclassificação de seus perigos e riscos, planejamento e programação de treinamentos técnicos e comportamentais de SST, programação e avaliação do clima organizacional, mudanças de perfis profissionais e nos requisitos para recrutamento e seleção de novos colaboradores, adequação das suas crenças e valores e mudanças na política de segurança e saúde da empresa, de forma a tornar possível a avaliação percentual histórico de desvios comportamentais e também o estabelecimento de medidas preventivas e corretivas. Cada empresa deve estabelecer as categorias a serem utilizadas para a classificação de cada desvio comportamental. Muito bem, vamos agora descrever as categorias para a classificação dos desvios, também estabelecidas por nós do Promocol Vida, para o exemplo que a gente está apresentando para vocês. Categoria 1, postura, diz respeito à forma como um trabalhador se comporta no seu ambiente de trabalho. Compreende todos os desvios, tais como falta de atenção concentrada, uso de celular durante a execução de uma atividade, brincadeiras inapropriadas no local de trabalho, etc., etc., que possam naturalmente causar riscos
de acidentes e incidentes. A postura adotada pode afetar aspectos como saúde física, segurança, qualidade, produtividade, dentre outros aspectos. Categoria 2: ergonomia. Diz respeito à relação entre o homem e o meio ambiente de trabalho no qual são desenvolvidas as suas atividades. A ergonomia tem por objetivo determinar o uso das instalações físicas, mobiliário, ferramentas, equipamentos, boas práticas executivas, etc., que estabeleçam todos os aspectos fundamentais para que a força de trabalho tenha segurança, saúde e também, meus amigos, conforto no desenvolvimento das suas tarefas. Categoria 3: organização e limpeza. Diz respeito ao meio ambiente no qual a força de trabalho desenvolve suas atividades profissionais, considerando a localização de móveis, máquinas, arquivos e demais dispositivos necessários que permitam a movimentação da força de trabalho na forma mais otimizada e também segura. Diz respeito também à limpeza e à higiene do local de trabalho, objetivando a redução de acúmulo de restos de materiais de produção, lixo, caixas, restos de comida, etc. A organização e a limpeza têm por objetivo a segurança, a saúde, a qualidade de vida e também a maior produtividade da força de trabalho. Categoria 4: utilização de EPIs e EPCs diz respeito à utilização adequada dos equipamentos de proteção individuais e coletivos dispostos no ambiente de trabalho. Diz respeito também à adequada disponibilização de EPIs e EPCs para a força de trabalho, incluindo o estado de conservação e também as condições de utilização. O uso de EPIs e EPCs é sempre a última deliberação para mitigar os riscos de acidentes e incidentes. Assim sendo, sua utilização adequada se torna indispensável. Categoria 5: utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas. Diz respeito à disponibilização, uso correto e estado de conservação adequado de todos os acessórios necessários ao desenvolvimento das atividades. O uso indevido, a indisponibilidade e a falta de conservação podem provocar doenças ocupacionais e riscos significativos à segurança e à saúde. Categoria 6: procedimentos operacionais e controles de SST. Diz respeito à adequação dos procedimentos executivos e operacionais e os controles de ST estabelecidos conforme a planilha de perigos e riscos e os graus de significância indicados para cada célula, né? É fundamental que os procedimentos executivos e operacionais contenham itens específicos, não só aqueles itens de execução da atividade, mas também itens específicos para a prevenção de SST e que os controles de SST estabelecidos para o grau de risco e significância sejam naturalmente adequados e que também estejam sendo praticados, senão não adianta de nada. Categoria 7: utilização de insumos perigosos. Diz respeito à verificação, disponibilidade das FDS. As FDS são fichas de dados de segurança, conforme previsto na norma BNT-NBR 14725,
Essas FDS devem estar disponibilizadas no local de trabalho para pronto uso, né, para identificar o uso de insumos perigosos e avaliar o adequado manuseio e cuidados também que são recomendados para esse manuseio. Como medidas de segurança, recomenda-se a substituição sempre, a substituição de insumos perigosos, naturalmente sempre que possível, em função dos riscos à segurança e à saúde do trabalhador. Última categoria 8, treinamento e avaliação da eficácia. Diz respeito à verificação da eficácia dos treinamentos de SST realizados nos últimos 3 meses. A eficácia de um treinamento somente pode ser confirmada quando houver mudança comportamental por parte do treinando em relação ao objeto do treinamento ministrado. A mudança de comportamento somente ocorre quando o trabalhador incorpora as novas práticas no seu dia a dia no local de trabalho. A prática, infelizmente, de forma geral, indica que a maioria dos treinamentos de SST, apesar de transmitir ao trabalhador práticas seguras e essas serem perfeitamente entendidas pelo trabalhador, infelizmente, são ignoradas no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Então, entendeu por que é importante a determinação do perfil comportamental de SST para cada colaborador, para cada cargo-função e também para a força de trabalho como um todo? Muito bem, concluímos. Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas aqui no canal Promoqual Vida. Se inscreva no canal, acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.